Eu não estava programando começar um vlog de rotina / de leitura, mas eu acho que talvez ele me ajude a sair dessa ressaca que eu estou. Oi, meu nome é Paloma, esse é meu canal. Eu amo falar de livros, principalmente em vlogs de leitura, porém, nos últimos tempos não estou conseguindo gravar, muito menos ler livros pra gravar. Então eu não tava programando começar mais um vlog de leitura, mais um vlog de rotina. Eu estava me programando tirar um tempo das redes sociais, assim, me afastar um pouco, porque momento de desabafo, né, que a gente tá tendo bastante nos últimos vídeos. Eu não tô tendo tempo de fazer isso aqui que eu amo, que é gravar vídeos, ler livros e falar deles pra vocês. Mas ao mesmo tempo eu entendo que quando a gente é jovem, né, que no caso eu me considero jovem ainda, gente. Quando a gente é jovem, a gente tem que sacrificar algumas coisas e fazer algumas coisas de adulto que a gente não gosta pra começar a vida, sabe? Pra ter a chance de conquistar algumas coisas. E eu estou nesse momento, né? Eu estou trabalhando e eu tô me dedicando ao meu trabalho pra ver se eu consigo dar esse start na minha vida de adulta, que a produção de conteúdo infelizmente não me permite fazer. Eu tô na internet desde 2016 falando de livros, vai fazer 10 anos ano que vem. E mesmo assim, em nenhum momento dessa trajetória eu consegui conquistar qualquer coisa com a produção de conteúdo nas redes sociais, sabe? Eu comecei com o Instagram literário, depois em 2019 passei pra esse canal e eu não consigo viver disso. Eu tenho um clube de membros que é maravilhoso. Se você quiser participar do meu clube de membros, está super convidado a conhecer um pouquinho mais. Nós temos clubes de leitura, somos uma comunidade bem íntima já, então se você quiser participar, ter amigos, falar de leitura, entra lá pra conhecer. E esse clube me dá um alívio muito grande durante o mês pra eu produzir conteúdo, mas se eu for ver só pelas minhas redes sociais, sem o clube de membros, né, sem a ajuda de vocês, eu não consigo viver disso, nem de longe, gente. Então, por isso é que eu entendo que esse momento eu tenho que deixar um pouco isso que eu amo fazer, mas que não me sustenta, pra fazer algo que eu não gosto muito, mas que vai me sustentar de alguma forma. Acabou o desabafo aqui, tá? Fecho parênteses. Eu decidi começar esse vlog de leitura, de rotina no caso, porque eu não tô conseguindo ler muito. Eu li ótimos livros no mês passado e eu acabei entrando nessa ressaca literária, eu coloquei entre aspas no início, porque não é exatamente uma ressaca, não foi nenhum livro que me deixou assim, foi a vida. É como se eu tivesse de ressaca de nada. Eu sinto que o trabalho exige muito da minha capacidade mental e quando eu chego em casa eu não consigo ler, eu não consigo me dedicar à leitura. Mas eu acho que com esse vlog talvez eu consiga ler um pouco mais, talvez eu consiga sair desse lugar que eu não gosto de ficar, porque eu gosto de ler. Se eu não estou lendo, eu não estou fazendo uma coisa que eu amo fazer. E se eu não estou lendo e não estou gravando, eu estou deixando de fazer duas coisas que eu amo fazer. Então assim, gente, uma hora eu vou surtar. Pensando nisso, eu acabei iniciando algumas leituras e eu não vou conseguir ler tudo com vocês aqui, mas eu quero chegar em algum lugar com vocês me acompanhando. O primeiro livro que eu comecei a ler, que eu até achei que fosse ser um pouco mais fluido, que fosse me tirar desse lugar que eu estou, mas não está acontecendo, é O Despertar da Lua Caída, que foi a nossa escolha de leitura conjunta para a categoria dos dragões lá do meu clube. Se você não conhece o meu clube, né, se você não entende muito bem a dinâmica, dentro desse clube de membros eu tenho dois clubes de leitura. O primeiro sendo um clube de leitura de livros de romance, que são os Coelhos, e o segundo clube sendo um clube de leitura no geral, menos romance, que é o Clube dos Dragões. Geralmente a gente lê fantasia, porque é o que a maioria gosta de ler. E esse daqui foi a nossa escolha para o mês de maio. E ele é muito grande, a gente não tinha visto que ele era grandão, ele tem mais de 500 páginas, e ele tem a diagramação, assim, um pouquinho apertada, eu achei, a letra é um pouco pequena, ele tem 560 páginas praticamente. E ele é uma fantasia de dragões, que é uma coisa que eu amo, são criaturas maravilhosas que sempre me agradam em histórias. Então eu achei que quando eu fosse pegar esse livro, eu fosse assim, de cara engatar na história. Só que eu cheguei na página 86 durante essa semana e eu não tô conseguindo
me conectar com essa história. Eu não sei se é a protagonista, eu não sei se é a história, eu não sei se é esse momento que eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo, gente. E é um livro que tem uma linguagem muito difícil, ele tem... Não é que a linguagem seja difícil, mas é que ele tem muitos termos inventados, e parece que eu tenho que ler 2 vezes a mesma coisa pra entender o que é que a autora tá falando. Porque eu leio esse livro, eu leio todos os livros, gente, basicamente antes de dormir, depois de um dia cansativo de trabalho. Então o meu cérebro, ele já tá funcionando na capacidade de 20% quando chega no horário de ler. Se eu pego um livro que tem muitos nomes inventados, muitas criaturas loucas, o meu cérebro simplesmente não vai conseguir processar essas informações. Então eu acho que talvez seja isso que esteja acontecendo. E aí, eu tenho que ler esse livro até o fim do mês. Tem uma semana do mês de junho também, porque a nossa discussão vai ser depois da primeira semana de junho, porque eu acho que todo mundo vai ter um pouquinho de dificuldade de ler essa história, até porque ele é um pouquinho maior do que a gente tá acostumado. Mas essa é a primeira leitura. Eu vou tentar ler um pouquinho dela em algum momento, vou tentar avançar, porque eu não quero deixar tudo, sabe, pra outra semana, porque eu acho que não vai dar certo isso. Então assim, conforme eu for lendo o que eu acho que vai ser bem devagar, eu vou atualizando vocês vão me acompanhando, porque esse aqui é uma leitura conjunta obrigatória que eu tenho que fazer. Já o segundo livro que eu tô lendo é um livro que eu não tava programando ler nesse momento, porque eu recebi esse livro de parceria com a Verus. Eu gosto muito da Galera Record, é o selo deles que eu mais consumo, porém a Verus também é um selo que eu consumo bastante, porque a maioria são livros de romance. E esse daqui eu recebi porque eu sou apaixonada nessa autora, e pra vocês não ficarem imaginando, eu estou falando de Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. Esse é um lançamento, é o último livro que a autora lançou, o último livro traduzido aqui pro Brasil. Deixa eu explicar pra vocês a história. A galera, né, o grupo editorial Record, manda e-mails perguntando quais livros a gente quer receber, quais lançamentos a gente quer receber. Esse daqui foi especial, porque eles iam mandar uma caixinha com brindes, etc. Então foi um e-mail que chegou há algumas semanas. Eu acabei solicitando e eu esqueci que eu tinha solicitado esse livro, porque acontece, gente. Aliás, acontece bastante nos dias de hoje, eu esqueci as coisas. Então quando ele chegou aqui, eu não tava com aquela expectativa de ler o livro, sabe? Porque eu tinha simplesmente esquecido que ele tinha sido lançado. Mas eu amo a Emily Henry, é uma das autoras de romance que eu mais gosto de ler. E aí chegou esse livro, eu comecei a animar um pouquinho, só que ao mesmo tempo eu não tava naquele ponto de querer pegar o livro na hora pra ler, sabe? Só que aí, gente, eu sigo a Yara, que a gente já se conhece há um tempo, só que assim, a gente se conhece meio de distância, sabe? Eu sigo ela me segue, a gente tem essa coisa de rede social, que eu acredito que vocês entendam o que eu estou falando. E a Yara leu esse livro, só que assim, ela gostou muito. O comentário dela foi o que me fez querer ler esse livro. Ela falou que basicamente ela pegou esse livro sem pretensão alguma, leu o livro em 2 dias, porque ela queria uma farofa e na verdade ela recebeu o almoço inteiro de domingo. E pra mim, gente, isso é sensacional. Foi o comentário dela que me fez querer ler esse livro. Então comecei esse lançamento da Emily Henry. Estou aqui, ó. Eu estou na página 124, cheguei ontem. Então esse daqui eu quero muito ler com vocês. Eu acho que eu consigo ler durante essa semana de vlog. O Despertar da Lua Caída, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu queria pelo menos passar da página 150, o que eu acho que é possível. Se de alguma forma Emily Henry for responsável por me tirar dessa ressaca horrível, desse momento horrível que estou nas minhas leituras, eu também estou cogitando a possibilidade de ler Um Lugar Feliz, também dela, porque esse daqui é o único livro desses novos lançamentos que falta eu ler, além desse, tá? Eu já li De Férias com Você, Leitura de Verão, Loucos por Livros, falta Lugar Feliz, Nem Te Conto também eu já li, falta Lugar Feliz, Uma Vida e Tanto, e aquele primeiro lançamento da Emily Henry, que é um romance, que eu nem sei o que é, eu vou colocar o livro aqui, eu não conheço essa história, falta esse também, mas assim, desses novos livros com a capa todas iguais, lindas, maravilhosas, coloridas, esse daqui é o que tá faltando, porque esse aqui eu já comecei. Estou cogitando a possibilidade de também tentar ler Lugar Feliz com vocês, porque eu acho que esse aqui pode me agradar bastante. Eu sei que muita gente gosta dele, muita gente prefere esse acima dos outros, então talvez. Esse daqui eu não tô ouvindo coisas muito positivas dele, pra falar a verdade, mas também as pessoas que falaram mal dele não são pessoas em que o meu gosto bate muito, sabe? Então eu tenho esperanças de gostar. Essa semana eu também quero relaxar, porque eu tô muito cansada, gente, eu tô muito cansada. Essa semana eu tava assim, com a energia baixíssima. Chegou na quinta-feira, eu estava operando o meu mínimo e o meu mínimo era o meu máximo. E a minha colega de trabalho até falou assim: nossa, você tá muito cabisbaixa essa semana, porque eu tô muito cansada, não tô conseguindo ter ânimo de fazer nada, sabe? Então eu quero relaxar essa semana, quero que seja uma semana bem tranquila, quero ler, quero pintar meu Bobbie Goods, porque faz tempo que eu não pinto e eu tô querendo voltar. Quero assistir alguma série legal, quero assistir algum filme legal. Então assim, eu não quero fazer nada que me preocupe, sabe? Eu quero ler
levar vocês comigo nesse vlog. Eu tenho vários outros vlogs parados, vlogs que eu comecei porque eu tava animada e depois desanimei. Talvez esse vlog essa semana gravando resgatem essa animação que eu tava de ler esses outros livros e fazer esses outros vlogs. Eu recebi tanto livro essa semana, gente, vocês não têm noção. Eu recebi muito livro e eu não tô tendo tempo de ler. E tudo tá me desanimando, sabe? Mas eu não quero ficar desanimada com a produção de conteúdo. Então vamos voltar aos poucos e vamos começar com esse vlog de rotina / leituras. Me desejem sorte, espero que vocês gostem de me acompanhar. E se você tá na mesma situação que eu, forças, porque é só isso que eu posso desejar pra vocês, forças, e pra mim também. E vamos nessa! Ler vários livros legais essa semana. Gente, eu prometo que eu vou lavar meu cabelo hoje. Já dá pra ver, né, que tá feio, mas ontem aconteceram algumas coisinhas que eu esqueci de gravar pra vocês. Eu esqueci que eu tava gravando esse vlog e peço desculpas, mas assim, nada de muito importante aconteceu. Eu só fui no cinema, finalmente, assistir Thunderbolts e eu queria comentar sobre isso com vocês, porque esse vlog aqui é mais um vlog de rotina, de vida, etc. Mas ontem eu também consegui passar da página 200 de Uma Vida e Tanto, então também quero falar sobre ele com vocês aqui nesse take. Chegou também aquela encomenda de adesivos que eu gravei pra vocês. Então, vamos começar falando de Uma Vida e Tanto, porque esse canal ainda é um canal de livros. Eu consegui chegar na página 226, eu parei no capítulo 19. Pra quem não conhece essa história da Emily Henry, Uma Vida e Tanto vai contar a história de dois escritores, dois jornalistas. Nós temos a Alice e o Hayden. A Alice é uma jornalista de um jornal específico lá da Califórnia, enquanto que o Hayden é um jornalista da cidade de Nova York. Essa história vai começar com a Alice nos contando que existe uma mulher que era muito famosa e que de repente sumiu da mídia. Só que essa mulher, além dela ser muito famosa, a família dela era muito famosa, ela era casada com um cantor muito famoso. E a Alice acaba sendo obcecada por essa mulher justamente porque a família dela gostava muito das músicas do marido dela, enfim. Só que quando ela desaparece, a Alice começa a ter algumas dicas de que essa mulher, na verdade, está em um lugar específico do país. Ela fica com essa coisa na cabeça que ela tem que procurar essa mulher pra escrever um livro, como se fosse uma biografia dela. A Alice então
começa a ir atrás dessa mulher e ela acaba encontrando essa mulher, que é a Margaret. E ela consegue esse contato, ela consegue convencer a Margaret a ter uma reunião com ela para que elas comecem a discutir essa possibilidade de escrever um livro. Quando ela vai para essa reunião com a Margaret, né, que ela vai conhecer essa mulher, ela também acaba conhecendo o Hayden, porque a Margaret, muito esperta, quando ela viu a possibilidade de escrever um livro da sua vida, ela sim deu essa oportunidade pra Alice, pra que a Alice fosse fazer uma entrevista com ela, mas ela também acabou chamando o Hayden, porque ele acabou de ganhar um Pulitzer, também por uma biografia. Então a Margaret chama eles dois pra que juntos eles tenham essa competição pra ver quem é que vai escrever o livro dela. Eles têm um mês pra fazer essas entrevistas com ela. Depois desse mês, a Margaret vai escolher quem é que vai escrever o livro dela. Só que eles não podem negar que existe uma atração fortíssima entre os dois, mesmo que eles estejam nessa competição entre jornalistas barra escritores. E essa é a história de Uma Vida e Tanto. Esse livro é muito bom. Agora eu já posso falar, assim, pra quem gosta de Evelyn Hugo. Na verdade, gente, eu acho que esse tema, Evelyn Hugo, já não é da Evelyn Hugo, sabe? Ele já tinha chamado atenção antes. Não sei se vocês conhecem aquela polêmica de que a Taylor Jenkins Reid copiou a Evelyn Hugo da Nora Roberts. É toda uma polêmica, gente. Se vocês procurarem vídeo no YouTube, vocês vão encontrar algum, com certeza. Só que esse formato de uma mulher ou de um homem, é uma pessoa que foi muito icônico e de repente desapareceu e agora quer contar a verdadeira história deles, é um tema que chama atenção já faz algum tempo, já faz alguns livros assim. E esse daqui eu acho que também entra nessa categoria de se você gostou de um, você pode ler o outro. Tem um outro livro aqui em casa que chama Os Favoritos, que eu ainda não li, mas eu acho que ele também entra nessa categoria, porque é uma patinadora no gelo que foi muito polêmica na época em que ela patinava e agora, depois de mais velha, ela vai querer recontar essa história toda, a verdade pra todo mundo de como é que aconteceram as coisas. E esse aqui também vai entrar nesse mundo, sabe? Porque a gente sim acompanha a vida da Alice, a gente sim acompanha o Hayden, não tem ponto de vista dele, só tem da Alice, mas a gente vai acompanhando ali a história dos dois, enquanto que a gente também vai acompanhando a história da Margaret, pra gente entender a verdade, né, de tudo que aconteceu. Então, tá sendo um livro bem legal, eu tô gostando dele. Ele realmente é bem fácil de ler. Todos os livros da Emily Henry são fáceis de ler. E esse daqui eu acho que eu vou acabar gostando dele. Me falaram que da metade pro final as coisas vão se desenrolando mais rápido, assim. Tem muitos mistérios, pequenos mistérios acontecendo na história da Margaret. Então acho que da metade pro final eu vou começar a entender melhor o que tá acontecendo. Eu espero conseguir ler mais um pouquinho hoje. Hoje é domingo, então talvez à tarde eu consiga ler um pouco mais desse livro. E agora eu quero comentar sobre o filme de ontem. Porque assim, já que estamos conversando, por que não conversar sobre isso? Vocês viram aí que chegaram esses adesivos pra mim, esses adesivos aqui pra mim, que chegaram numa caixinha ontem. Pra quem não sabe, no outro vídeo eu falei já, no outro vlog, eu assino um clube de assinatura de adesivos, porque eu sou apaixonada por adesivos e eu nunca tive a chance de fazer isso, então agora que eu consigo assinar, eu tô assinando. É da Kimo Adesivos, é uma loja lá no Instagram, não é publi, tá, gente? Eu tô pagando mesmo, é só uma coisa legal que eu quero compartilhar com vocês. Você paga a assinatura e todo mês você recebe uma caixinha daquela que vocês viram com um tema diferente. O tema do mês passado foi Vida no Campo e o tema desse mês foi Red Memories, ou Memórias Vermelhas. E é muito legal porque eles mandam bastante coisa, só que eu acabei comprando uma pasta pra eu organizar tudo em abas, assim. Eu vou pegar agora pra organizar pra gente conversar. Eu comprei uma pasta assim, que aí nessas abas eu consigo organizar as cartelas de adesivo, as folhas, enfim. E o legal é que vem também um passaporte da Kimo, que você cola aqui, ó, eu colei o de ontem já, os adesivos das caixinhas que você recebe. Então eu só recebi duas, mas eu vou continuar assinando. Espero receber mais e que sejam tão legais quanto essas duas últimas. Mas então, gente, ontem à tarde eu decidi assistir Thunderbolts. Eu tenho uma certa história com a Marvel, assim. Quando a Marvel começou a lançar filmes, né, que foi Homem de Ferro 1, no caso, eu era adolescente e eu fiquei muito apaixonada, assim, imediatamente apaixonada por esse mundo. Eu nunca li os quadrinhos, nem nada, eu não sou aficionada da Marvel, nem da DC, nem de super-herói, nem nada. Mas eu sempre gostei dos filmes, até porque eles eram, assim, muito icônicos na minha época, sabe? Era algo diferente do que a gente tinha. E aí vários filmes começaram a ser lançados, né? A gente pega Capitão América e Thor, enfim. E eu gostava muito, sempre ia assistir no cinema, tinha o maior prazer de assistir no
cinema. Só que de uns tempos pra cá, assim, de alguns filmes pra cá, eu acabei desanimando muito com esse mundo e eu parei de assistir os filmes, basicamente. Tem filmes da Marvel que eu não assisti, não tenho nem ideia do que fala. Por exemplo, Pantera Negra 2 eu não assisti aquele do Doutor Estranho, Multiverso, do não sei o que lá. Eu não assisti o outro Homem-Aranha que teve, aquele último Homem-Formiga. Então, assim, eu parei no Ultimato e olhe lá, porque eu também, nesse momento, eu já tava meio assim com a Marvel. Desde Thor 3, que eu odiei, eu já tava bem com o pé atrás, assim, com a Marvel, sabe? E eu fui perdendo essa empolgação. Eu até assisti algumas séries que saíram no Disney Plus. A série do Soldado Invernal e do Capitão América eu assisti. E também WandaVision, né, que foi fenomenal essa série. Então, eu desanimei, sabe? Eu não tinha mais prazer de assistir nenhum filme da Marvel. Mesmo se estivesse passando na televisão, eu provavelmente não assistiria. Só que aí, estava muito bem eu no TikTok quando eu comecei a receber alguns vídeos de Thunderbolts. E vídeos com spoilers, assim. Só que nesse caso foi bom porque voltou a minha animação pra assistir filmes da Marvel, porque esse eu fiquei muito curiosa pra assistir. E aproveitei que ontem, né, eu tava de folga e eu fui assistir Thunderbolts e, surpresa nenhuma, amei o filme e estou muito empolgada novamente com a Marvel. Não pra assistir os filmes antigos, mas pra pegar a partir de agora de novo. Eu acho que eles têm um potencial gigante de fazer filmes ótimos novamente, porque se você gosta dos últimos filmes, eu fico feliz, mas eu não gosto e eu estava completamente desanimada com a Marvel, o que é triste. Mas Thunderbolts, gente, foi sensacional, eu tô muito curiosa. Eu não assisti também o novo Capitão América, que tem aquele Hulk vermelho. Eu vou ter que assistir agora pra entender Thunderbolts, porque tem uma cena que fala sobre isso. Eu vou assistir pelo Disney Plus mesmo. Antes de Thunderbolts no cinema ontem, eu assisti o trailer de Quarteto Fantástico, que eu tô muito animada para assistir também. Porque o Quarteto Fantástico sempre foi um filme que eu amei, sempre foi um quarteto, né, um grupo de heróis que eu sempre gostei muito. E eles não têm a devida atenção, eu acho. Até porque, gente, eu gostava daquele que tinha a Jessica Alba, que tinha o Chris Evans como Tocha. Eu acho que em nenhum momento passou pela cabeça dele que ele ia deixar de ser o Tocha pra ser o Capitão América. Enfim, e depois eles foram abandonados completamente. Os outros dois filmes, foram dois filmes que tiveram do Quarteto Fantástico? Ou foi um filme só, um remake? Não sei, mas eu também não assisti, não tenho interesse em assistir. E agora, com esse novo, eu tô muito animada, até porque eles já têm ligação com esse filme novo do Thunderbolts. Enfim, gente, eu estou voltando a ter essa animação com a Marvel. Isso me deixa muito feliz, porque eu também gosto de assistir filmes, eu gosto muito de assistir filme e série, enfim. Não é só de livros que eu sobrevivo, eu sei o nome de todos os atores, eu sou obcecada. Por exemplo, eu assisti Thunderbolts ontem, hoje, ou ontem à noite no caso, eu já tava vendo quais outros filmes eles fizeram, enfim, a Florence Pugh tá maravilhosa nesse filme. Enfim, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu não filmei eu indo no cinema porque eu esqueci simplesmente isso. E hoje eu quero adiantar um pouquinho mais a minha leitura de Emily Henry. Acabei de guardar meus adesivos aqui. Aliás, esses caderninhos que eu recebo, tem uns caderninhos de adesivo, eu guardo nessa pasta, porque eles não cabem naquela pasta ali. Esse é o do mês passado, esse é o desse mês, esse aqui é um que eu já tinha comprado, e assim eu vou construindo essa coletânea de adesivos. Eu espero usar alguns adesivos no meu caderninho de leitura. Tem algumas leituras que eu não fiz a página ainda, então talvez eu consiga fazer alguma página com vocês pra ver se eu consigo usar algum dos adesivos novos que eu recebi. Mas é isso, gente. Essa é a minha atualização de domingo de manhã. Depois eu volto pra conversar com vocês. Hoje foi um longo dia, é final de terça-feira e eu tô tão cansada e sem energia que eu tô no chão. Só o chão me resta neste momento e eu também tô no escuro pra ver se essa luz com a ring light aqui se fica melhor. Porque eu acho que no escuro fica melhor do que com a luz acesa. Estou sentada no chão porque eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês, tanto livro pra mostrar. Não gosto de luz artificial.
mas é o que tem pra hoje, porque já são 8 horas da noite. Ontem eu consegui chegar na página 300 de Uma Vida e Tanto. Eu continuo gostando desse livro. Eu vou guardar o meu comentário pra quando eu finalizar essa história, mas eu acho que até o final eu vou gostar. Acho que, assim, nada vai acontecer pra eu desgostar da história de repente, sabe? É um livro muito estável, ele não tem grandes altos e baixos, assim. Então eu acho que é uma leitura bem de conforto mesmo, e eu peguei na hora certa, porque eu tô conseguindo ler bastante. Apesar de eu ler pouco por dia, eu ainda considero bastante na minha situação atual. Então, página 300, falta pouco, eu tô praticamente em 70% da história. Pretendo ler mais algumas páginas daqui a pouco. Lá no grupo do meu clube de membros, né, que nós temos um grupo no WhatsApp, eu acabei fazendo um outro grupo vinculado, que é um bazar. Então a gente tem essa preferência para comprar livros usados uns dos outros. E eu fiz esse bazar porque, na verdade, algumas pessoas do clube tinham livros antigos, né, que queriam vender, ou livros novos que não querem mais ler. Só que são livros usados, entre aspas, então eles queriam vender de forma mais fácil. E a gente teve essa ideia de criar esse bazar dentro do nosso clube de membros. E aí a gente posta lá os livros que a gente quer vender, já com um frete fixo, e quem quiser compra o livro e a gente envia pelo correio. E a Nansa, que é uma das membros do canal já faz bastante tempo, soltou um livro lá que ela queria vender e eu rapidamente comprei. Então ele chegou ontem, chegou junto com o pacote que eu mostrei pra vocês. Só que eu acabei nem mostrando porque eu esqueci mesmo, foi assim, um erro honesto. Eu comprei Teto pra Dois, da Beth O'Leary, que é o meu livro favorito dessa autora, só que eu não tinha ainda. Eu acabei lendo em inglês, em formato digital, na época que saiu, e eu nunca consegui comprar o livro físico. Eu queria muito ter comprado uma edição bem linda que eu vi inglesa, só que ela nunca baixa de preço e eu acabei desistindo de comprar os livros da Beth em inglês. Então agora eu estou fazendo a minha coleção em português mesmo. Eu já ganhei Na Estrada com o Ex, da Fabiana, que também é uma membra do canal, e agora eu consegui comprar Teto pra Dois, que também vai fazer parte dessa coleção. E esse daqui é o meu favorito. Eu não vejo a hora de reler esse livro, porque eu já li uma vez e meia. Eu li uma vez, amei. Aí depois eu peguei uma vez, porque eu tava com saudade, mas eu li só as minhas partes favoritas, assim, não sei se vocês já fizeram isso. E aí agora eu quero reler mesmo, desde o começo, pra marcar bastante coisa, né, pra aproveitar essa história de novo, porque eu adoro esse livro. E foi o primeiro da autora que eu li, foi uma surpresa muito bem-vinda na época, tô muito feliz que eu consegui comprar da Nansa e colocar na minha estante, o que é duplamente especial, porque eu gosto de comprar livro usado também. Eu amo comprar livro novo, gente, eu amo fazer compras na Amazon, mas quando eu compro livros usados em bom estado, eu também fico feliz porque é um modo de ser um pouco mais consciente com as minhas compras. E vocês viram ontem, então, que chegou um pacote muito recheado aqui em casa da editora Bloom. Pra quem não conhece, a editora Bloom é um selo de romance da Companhia das Letras. Na verdade, a editora Bloom existe lá fora, é uma editora americana, que só lança livros de romance, e eles trouxeram essa editora pro Brasil, só que dentro do grupo da Companhia das Letras. Imaginem a minha surpresa ao receber esse pacote, porque até então eu achava que essa minha parceria com eles estava vinculada com a parceria que eu tinha com a Companhia das Letras, porque foi assim, eu fui parceira da Companhia das Letras ano passado, só que a parceria deles começou bem mais tarde do que as outras, então ela acabou se estendendo um pouquinho durante esse ano, tanto que nos primeiros meses desse ano eu continuei recebendo livros deles. Agora a nossa parceria acabou porque eu não fui aceita para renovar minha parceria com eles, então eu não sou mais parceira deles esse ano, mas eu continuo recebendo pacotes da Bloom. E eu cheguei à conclusão de que são duas listas diferentes, porque a editora Bloom foi anunciada na Bienal do ano passado, e eu lembro que pouco tempo depois ela foi lançada oficialmente. E vários criadores de conteúdo, eu lembro, foram convidados para uma live secreta com eles. E a gente faria parte dessa parceria, a gente faria parte da lista de envio deles. Só que eu achei que essa lista estava vinculada à parceria. E eu acho que não, eu acho que eu vou continuar recebendo livros deles. Eu não sei por quanto tempo, não sei como que funciona, mas eu ainda tô na lista de mailing deles, né, que é essa lista de envio sem qualquer tipo de vínculo de parceria com eles. E eu acabei recebendo 5 livros ontem no pacote. Eu fiquei muito surpresa, porque assim, eu já tinha recebido vários livros num pacote antes. O último que eu recebi, acho que foram 3 livros no mesmo pacote, e isso me surpreende muito, porque não é normal que as editoras façam isso, tá? É muito raro você receber um pacotão assim, cheio de livro, a não ser que a editora esteja fazendo uma ação com você, alguma coisa do tipo. E eu vim mostrar pra vocês só pra eu
atualizar vocês com relação ao que eu recebi aqui em casa, porque vocês viram aí que eu já gravei. O primeiro livro que veio então nesse pacote foi Saving Six. Eu vou falar em inglês, ou pode ser Saving 6, o que eu acho bem feio. Mas Saving Six é o livro 3 dessa série Os Garotos de Tommen. Pelo que eu entendi, essa história se passa numa escola, alguma coisa assim, e é um time. Então, cada livro vai falar sobre um jogador diferente desse time com um interesse romântico diferente. Só que aí me perguntaram, né? Poxa, mas eles mandaram o livro 3 pra você? Sim, eles me mandaram o livro 3, porque na verdade eles já tinham me mandado os 2 primeiros antes. Então, assim, gente, eu tô muito surpresa com como a Bloom está fazendo esses lançamentos. Eu não tenho nenhum vínculo com eles, tá? De novo, pra ficar bem claro. O que eu tô falando aqui pra vocês é a minha opinião completa, sincera. Eu não acredito que eles estão fazendo, porque além deles estarem lançando séries enormes de forma muito rápida, eles também estão lançando esses livros pro mercado, lançando esses livros pras redes sociais de forma muito absurda e muito legal, porque como eu falei, é raro a gente ver a editora fazendo isso. Então agora eu tenho os 3 primeiros livros dessa série, deixa eu colocar aqui na ordem pra vocês. Binding 13, esse é o primeiro. Aí depois vem Keeping 13. Eu acho que esses 2 contam a mesma história, porque se eu não me engano, eu posso estar viajando, tá, gente? Mas se eu não me engano, o número 13 é o número do jogador. É um time, né, como eu falei, e eu acho que o número 13 é o número do jogador. Então eu creio que esses 2 sejam sobre a mesma coisa. E aí depois vem o Saving Six, que deve ser o jogador número 6 desse time, dessa escola. É uma coisa bem... Eu nem sei o que eu tô falando, tá, gente? Mas então, agora eu tenho os 3 primeiros livros dessa série. Deixa eu pegar o próximo, porque eu já ganhei mais coisa também. Eles também me mandaram os livros 4 e 5 da série de Hades e Perséfone. Então, o livro 4 é um jogo de retaliação e o livro 5 é um toque de malícia. Ai, mas eles te deram o livro 4 e o livro 5? Sim, porque eles já tinham me dado os 3 primeiros. Então nós temos Um Toque de Escuridão, que é o primeiro. Eu já comentei sobre esses livros com vocês. Um Jogo do Destino e Um Toque de Ruína, que são o 2 e o 3. E aí agora, gente, eu tenho do 1 ao 5. Essa série aqui, pelo que eu me lembro, são 7 ou 8 livros e eles já falaram que vão lançar todos. Quando eles lançaram, quando eles entraram no mercado, eles prometeram pra gente que as séries que eles começassem a lançar iam ser finalizadas. Isso pra mim é um diferencial enorme que eles têm. Eu amo isso neles. Quantas vezes, gente, eu já não peguei uma série pra ler e nunca consegui finalizar em português porque a editora simplesmente parou de publicar os livros, sabe? É muito chato quando isso acontece. Então, quando a gente pega uma série muito longa, como essa, por exemplo, que são 7 livros, sei lá, a gente fica com aquela coisa, nossa, será que vai dar pra lançar tudo? Como é que vai ser? E eles imediatamente estão lançando, assim, os livros um seguido do outro. É bizarro. E também, nesse mesmo pacote, eles me deram o livro 4, o livro 3 e o livro 4 da série Covenant, que eu não conheço. Eu conheço a autora, mas assim, essa daqui eu não sei muito bem o que fala. Divindade é o 3 e Apollyon? Pra mim era Apollyon, mas é um acento circunflexo aqui. Apollyon é o livro 5. Livro 4, gente, desculpa, eu tô muito confusa. Livro 3 e livro 4. E eles já tinham me dado, obviamente, os livros 1 e 2. O livro 1 é meio sangue e o livro 2 é puros. Então agora eu tenho o livro 1, o 2, o 3 e o 4. E esse é o meu saldo de livros da editora Bloom. E quando eu pego todos... Aliás, esses não são os únicos que eles me mandaram. Eles me mandaram mais um que não tem série. Mas eu não vou pegar ele agora porque tô numa situação crítica aqui, gente. Esses são todos os livros que a editora Bloom me mandou nos últimos tempos, desde o ano passado. Não é assustador de legal? Enfim, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês nessa atualização de terça-feira à noite. Agora eu vou parar de falar, vou guardar esses livros que, aliás, eu não tenho espaço. Eu tô numa situação, como eu falei, muito crítica. Eu não tenho espaço pra colocar nenhum desses livros. Eu tô com um monte de livro fora da estante porque vai chegando e eu simplesmente não tenho onde colocar. Mas enfim, estou muito feliz com os meus livros recebidos, estou muito orgulhosa da editora Bloom. Eu não tenho que falar nada disso pra vocês, mas eu honestamente sinto muito orgulho deles, porque eu acho que eles estão fazendo uma coisa muito legal aqui e eu tô muito feliz de participar disso, sabe? Eu só espero ter tempo de ler essas séries, porque eu tô com muita vontade de conhecer esses livros, mas eu não tenho tempo de ler, gente, pelo menos não agora, mas eu vou ter um dia, com calma, eu vou conseguindo. E agora à noite eu vou aproveitar
pra ler um pouquinho mais de Uma Vida e Tanto. Fora isso, hoje eu não fiz nada demais a não ser trabalhar e voltar pra casa, tá? Então, essa é a atualização de terça-feira. Tá bastante barulho lá fora, sábado de manhã é sempre muito difícil de gravar aqui no meu bairro, só que é o momento que temos para falar sobre Uma Vida e Tanto, porque eu finalizei esse livro antes de ontem à noite, na quinta-feira. Era pra eu ter comentado ontem com vocês, mas acabou passando, não consegui gravar. Então hoje eu trago essa minha opinião final deste novo livro da Emily Henry. Eu postei que eu tinha acabado esse livro lá nos meus stories, mas eu sou muito misteriosa no Instagram, eu prefiro guardar toda a minha opinião pra cá. E algumas pessoas acabaram me perguntando, né, o que é que eu achei. Eu acho que tá todo mundo bem curioso, até porque tem muitas pessoas falando sobre esse livro agora. Só que eu sou muito misteriosa no Instagram, gente. Se eu tô gravando vlog de algum livro e vocês me respondem os stories perguntando o que é que eu achei, eu provavelmente não vou falar pra vocês o que é que eu achei, porque eu guardo toda a minha opinião pra falar aqui no vídeo. Eu uso o Instagram como uma rede de apoio ao YouTube. Raramente eu vou contar pra vocês o que é que eu achei das leituras lá no Instagram. Mas vamos a este livro aqui da Emily Henry. Eu gostei da história, gostei bastante até. Eu tive alguns problemas com essa história aqui, mas eu tenho coisas negativas que não são tão negativas pra falar e positivas que me fez gostar da história mesmo. Como eu tinha comentado com vocês, nesse livro a gente vai acompanhar a história da Alice e do Hayden, os nossos dois protagonistas que são jornalistas / escritores e estão competindo pela chance de escrever a biografia da Margaret. Essa é uma das narrativas desse livro, então a gente vai acompanhar justamente a vida da Alice. Ela é a nossa única narradora dentro dessa primeira narrativa. Nós não temos pontos de vista do Hayden. E a Alice vai contar um pouquinho sobre a vivência dela na ilha onde ela tá, que é onde a Margaret mora, a relação dela com o Hayden, né, o relacionamento deles desenvolvendo, um pouco da família da Alice, a relação dela com a mãe, com a irmã, com o pai. E a segunda narrativa é a história da Margaret, porque a Alice tem encontros semanais com ela, e essa história que a Margaret conta pra Alice, a gente também tem acesso a ela. Então a gente vê a história de vida da Margaret através dos olhos da Alice. Mas a gente entende que é a verdade, porque a Margaret, quando foi crescendo, ela foi sendo completamente adorada pela mídia. Os jornais, os paparazzi, televisão, eles só falavam dela. Então ela era considerada a princesa das manchetes. Só que nem tudo que saía no jornal era verdade. Aliás, grande parte do que saía no jornal não era a verdade da família dela. Então ela decide contar essa história pra escrever esse possível livro. E
eu falo escrever esse possível livro porque eles estão num teste de 1 mês, né? Essa história se passa nesse período aí de 1 mês, onde a Alice e o Hayden estão competindo pra ver quem vai escrever essa história. Então, é um livro que se passa num período de tempo super rápido. Não tem... eu falo super rápido porque eu tô acostumada com Mariana Zapata. Mariana Zapata, gente, é meses e meses de história, sabe? Eu acho que chega até a trocar de ano, enfim. Então, assim, um livro que se passa em 1 mês, pra mim é muito rápido. Mas eu tô acostumada com a Emily Henry, os outros livros da autora foram praticamente a mesma coisa. E é aí que começam os meus pontos negativos dessa história. O primeiro deles, que eu acho que é o principal, é que como a gente tem essas duas narrativas separadas, né, a vida da Alice e também a vida da Margaret, eu não consegui me aprofundar em nenhuma das duas. Não que o objetivo da história fosse fazer a gente se aprofundar nas duas histórias, sabe? Eu acho que a Emily Henry tem plena consciência de que os livros dela não são livros completamente profundos e dramáticos, enfim. Não é o objetivo da autora ser dessa forma. Então ela escreveu essas duas narrativas pra se complementarem, só que acabou que eu não exatamente me conectei com nenhuma das duas. Foi um livro bom de ler, não tem nenhum sacrifício de ler as duas histórias. A história da Alice é interessante e a história da Margaret também é interessante. Se as coisas fossem escritas de uma forma um pouquinho mais lenta, talvez eu tivesse gostado mais. E o meu segundo problema com esse livro foi dentro da história da Alice, porque nós acompanhamos a narrativa dela, da vida dela, da relação dela com o Hayden. Essa relação dos dois, pra mim, foi muito rápida. Apesar do livro se passar em 1 mês, eles meio que se apaixonam em 1 semana. E pra mim isso é absurdamente rápido. E eu não consegui aproveitar o relacionamento deles tanto quanto eu gostaria. Então eu acho que ao invés de fazer os dois protagonistas se apaixonarem e logo em seguida já engatarem nesse relacionamento e finalizar o livro com um epílogo assim de família e tal, eu acho que a Emily poderia ter tomado um tempo maior pra desenvolver essa primeira etapa do relacionamento deles, que era eles se conhecerem e eles se apaixonarem. Se tivesse sido só essa primeira parte, né, essa primeira paixão deles e o livro tivesse acabado, eu acho que eu teria ficado mais satisfeita do que ter visto todo o relacionamento deles, só que não ter aproveitado tudo, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, eu acho que eu tô numa coisa um pouco mais profunda, eu tô buscando algo mais profundo nos livros de romance nesse momento. E esse daqui é basicamente uma história de romance em 1 mês. Só que aí também entram os pontos positivos, né? Porque como eu falei pra vocês, eu não acho que o objetivo da Emily Henry é ser uma escritora de romances profundos. Eu acho que ela tem plena consciência de que ela é uma escritora de romances de conforto. Então você vai pegar Uma Vida e Tanto, você vai ler e você vai se sentir bem a história toda. É um livro que traz algumas reviravoltas, principalmente na questão da história da Margaret, tem algumas reviravoltas aí. Da metade pro final tem várias descobertas. É um livro gostoso, é um livro que faz você passar o tempo de forma legal. Fora que eu fico muito feliz de ver a autora experimentando coisas novas, porque os outros livros da Emily têm um padrão, assim como muitos livros de romance, né? Muitas autoras de romance seguem um padrão em todos os livros. Por exemplo, a Ali Hazelwood, se vocês pegarem até as capas dos livros dela são iguais, e as histórias têm esse padrão que ela segue, e tá tudo bem, porque é isso que a gente quer. Então a Emily também tem um padrão de história, mas esse livro aqui acaba saindo um pouco dessa curva, justamente porque ela tem essa segunda narrativa, que não é uma história de romance. Essa segunda narrativa é a história geracional de uma família, então assim, passa por várias pessoas, acaba num romance, mas assim, não é o foco da história. Então a gente vê ela experimentando gêneros novos, ela experimentando construções de livro novas, assim, de juntar duas histórias num livro só. E eu fico muito feliz dela tentar fazer isso, porque dá certo. Foi um livro interessante, foi um livro legal. Não se tornou um favorito da Emily Henry na minha lista, no meu ranking. Loucos por Livros ainda tá no topo. Mas chegou bem perto, assim, e passou outros livros que eu li. Por exemplo, eu acho esse livro bem melhor do que De Férias com Você, e eu acho ele melhor do que Nem Te Conto. Então, ele tá um pouco mais acima no ranking. E isso dá uma ideia pra vocês de como é essa história, se vale a pena. Eu acho que vale a pena vocês lerem. É um livro muito legal de ler. E entra também numa outra questão, que agora não é a questão dos livros da Emily Henry, mas dessa coisa que tá acontecendo nesse momento. Porque eu fiquei muito reflexiva quando eu tava lendo, e eu queria muito ter tempo de pesquisar e de fazer vídeos mais profundos pra vocês, porque eu acho que esse vídeo seria muito legal de fazer, que é justamente a obsessão do leitor pela busca da verdade. Eu usaria até
é esse título mesmo, se eu fosse fazer um vídeo sobre isso. Talvez eu encontre tempo pra fazer esse vídeo de alguma forma, mas é justamente a nossa obsessão por histórias que falam que vão contar a verdade pra nós. Isso começou, assim, muito claramente em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, quando esse livro saiu e falaram que era a história de uma mulher que conta a realidade da vida dela, esse livro explodiu, assim, estourou. Apesar dele ser um drama e de ter outros elementos que também chamam a nossa atenção, eu acho que essa eu vou contar a verdade que chama a nossa atenção mais do que todos os outros pontos. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que eu até citei nesse vídeo aqui já, que é Os Favoritos. Eu ainda não li, mas a própria autora comenta que se inspirou em Taylor Jenkins Reid para escrever o livro dela, que é a história de uma patinadora no gelo que foi odiada por todo mundo, também foi ponto principal de manchetes, etc, que depois de mais velha, eu ia falar depois de velha, depois de mais velha, conta a verdade sobre a vida dela, sobre os relacionamentos dela, e a gente fica obcecado por isso. E eu acho que a Emily traz esse ponto de obsessão pela verdade tão sutilmente no livro dela, porque quando a gente ouve que existe uma história secundária que é a verdade de uma família muito famosa nos Estados Unidos, a gente imediatamente quer ler, a gente quer saber exatamente o que aconteceu, a gente quer a história inteira. Em jornal, gente, se vocês forem pegar jornal hoje pra assistir na televisão, etc, a gente fica obcecado por saber a verdade. Eu, principalmente, posso falar de experiência própria, eu sou obcecada por documentários, e documentários que contam a verdade sobre casos que a gente não sabe a verdade até hoje. Então, se você fizer um documentário, colocar o documentário lá na rede e me falar que você vai contar a verdade sobre algo, eu imediatamente vou assistir. E eu acho que a gente tá muito ligado com essa coisa da busca da verdade, sabe? E esse livro aqui com certeza entra nessa lista. É um livro interessante por causa disso, como eu falei, tem várias reviravoltas. Não é um livro super original, assim, não é uma história super original, mas ainda assim, eu acho que as duas narrativas conversam muito bem. E essa é a minha opinião de Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. Gostei bastante do livro, ultrapassou alguns livros da Emily Henry, mas não atingiu o meu topo ali de favorito. De qualquer forma, foi um livro bem fácil de ler, foi um livro legal de ler, e eu fico feliz de ter conseguido ler esse livro nesse momento. Ontem à noite, eu acabei resgatando um pouco o Despertar da Lua Caída, que é esse livro aqui, nossa leitura conjunta, que eu falei pra vocês que eu ia tentar ler também. Eu consegui passar da página 100, o que pra mim já é uma vitória, gente, absurda. Eu estou na página 106, no capítulo 15. Mas eu estou tendo um sério problema com esse livro. E eu achava que era justamente essa época que eu estou passando, né? Esse momento crítico que eu comentei com vocês. Mas, conversando lá no grupo, eu estou vendo que é um problema geral. E eu não sei se todo mundo do grupo tá sequelado, se tá caótico mesmo, ou se o problema é o livro. Eu acho que a gente já pode levantar essa reflexão. Quando eu vi esse livro saindo, eu vi opiniões muito diferentes, opiniões opostas. Vi pessoas que gostaram muito da história e vi pessoas que não gostaram dessa história. E eu fico refletindo, porque toda vez que um livro divide muita opinião, eu acho que os dois lados têm razão, sabe? E eu fico tentando imaginar qual lado que eu vou ficar. E esse daqui, eu achava que eu ia ficar no lado das pessoas que gostaram dele. Mas agora eu tô repensando um pouco essa minha previsão, e eu acho que eu vou acabar ficando no lado das pessoas que não gostam muito dele. Mas na verdade não é nem que eu não gosto, é que eu não consigo ler esse livro. Tem algumas coisas muito desnecessárias acontecendo nessa narrativa, e eu vou só explicar assim um exemplo pra vocês entenderem. Eu não sei o que a autora tava pensando quando ela quis escrever essa história, mas ela colocou elementos muito complexos e muito difíceis pra nada, assim. Eu sinto que não existe nenhum objetivo nisso. Por exemplo, quando eles vão falar mãe, isso eu não sei nem se é questão da tradução agora, hein, gente? Agora eu fiquei reflexiva. Mas deve ser diferente no original também, pra elas traduzirem diferente. Enfim, quando eles falam mãe, quando a autora vai falar sobre mãe, ela muda a grafia. Então não é M-A-E tio, é M-A-I-N e o tio no A. Mãe. E eu fico pensando, pra quê? Pra que isso, gente? Pai também é diferente. Pai é P-A-I-H. Pai. Por que não escrever só pai? Não vai fazer diferença alguma isso. O dia também, por exemplo, o dia de hoje é D-Y-A. E aí eu fico, mas por que fazer isso? Fora que todos os nomes de criaturas é tudo junto, é pluma-lua, não sei o que. Ai, gente, são elementos criados e são grafias estranhas.
Mas pra quê, sabe? Não vai acrescentar em nada na história o fato de você mudar a forma como você escreve mãe e pai e dia. E isso acaba dificultando a minha leitura. Fora que esse livro, pelo menos nessas 100 páginas que eu li, é tão repleto de raiva. Os dois personagens têm muita raiva, assim, os dois que apareceram, né, a nossa protagonista e um outro cara que também vai ser o nosso protagonista, eu acho que esse livro é uma romantasia. Os dois são tão repletos de raiva, raiva, ódio, e eu não consigo me conectar com isso, porque nesse momento não estou sentindo nem raiva, nem ódio, nem nada. Então, assim, parece que eles são personagens meio unidimensionais, de só sentir raiva, só estar revoltado. Até a nossa protagonista, quando ela sente amor por outra pessoa, ela sente ódio dela mesma por estar sentindo amor e ser vulnerável. Enfim, eu provavelmente não vou conseguir finalizar esse livro no mês de maio, porque agora é dia 24, assim, eu não tenho previsão de ler esse livro nesse mês. Mas eu acho que ninguém tem, então tá tudo bem. Então, pra eu não surtar com esse livro, eu acho que eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês no início do vlog que eu ia fazer. Vou intercalar O Despertar da Lua Caída e Lugar Feliz, da Emily Henry, porque já que eu li Uma Vida e Tanto, eu acho que faz sentido eu colocar esse livro aqui também, porque eu não vou colocar esse livro em nenhum outro vlog, não vai caber em nenhum outro vlog. E aí, eu atualizo as minhas leituras de Emily Henry. Vamos ler Lugar Feliz, então. Olha, foi até um presente da Fabiana, eu nem lembrava mais que eu tinha ganhado da Fabiana. Obrigada, Fabi. Espero que seja tão legal. Esse daqui eu tenho um pouquinho de expectativa pra ele, viu? Muitas pessoas falam bem e amigas minhas amam esse livro. Não sei, vamos ver. E claro, vou atualizando vocês nesse vlog. Acabei de chegar do serviço e vim aqui atualizar esse vlog. Hoje é final de segunda-feira e eu estou aqui porque, para minha grande surpresa, eu consegui ler 160 páginas de Lugar Feliz só no sábado. Eu acabei não conseguindo ler esse livro no domingo ontem, mas no sábado, para eu ler 160 páginas direto, eu estou muito surpresa, porque esse era um dos livros da Emily Henry que eu achava que eu não ia gostar muito. Lugar Feliz vai contar a história de dois personagens principais, a Harriet e o Win. E eles já têm um relacionamento quando essa história começa. Acontece que a Harriet e o Win estão juntos há muitos anos, quase que 10 anos. Eles são noivos, só que eles acabaram de terminar o noivado. O Win finalizou o noivado com a Harriet. Eles estão vivendo as suas vidas separadamente, só que eles acabam recebendo um convite para uma viagem anual entre amigos que eles sempre fazem. A Harriet e o Win fazem parte de um grupo de amigos com várias pessoas que sempre fazem essa viagem, assim, todo ano virou uma tradição deles irem pro mesmo lugar, que é o tal do Lugar Feliz. Só que quando eles chegam lá, eles têm a surpresa de que dois desses amigos deles também vão se casar. Só que eles falam, né, que eles estão completamente inspirados pela Harriet e pelo Win. Então eles não podem contar para os amigos que eles não estão mais noivos, porque eles vão acabar com o sonho de relacionamento perfeito que esses dois amigos têm. Então eles estão nessa viagem entre amigos e eles têm que fingir que eles têm um relacionamento ainda. E a gente vai acompanhando a vida dos dois e o relacionamento dos dois. Uma coisa que já me chamou a atenção logo de cara quando eu li a sinopse desse livro, pra eu achar que eu não fosse gostar da história, é justamente esse trope de segunda chance. Não sei se vocês conhecem, né? É um tipo de trope de livros de romance onde os protagonistas já tiveram um relacionamento ou têm um relacionamento e eles acabam tendo uma segunda chance. E eu não gosto desse trope. Eu sempre que vejo em sinopse, eu não pego pra ler, porque não me interessa que os protagonistas já tenham um relacionamento ou já tivessem um relacionamento no passado. Então esse foi o primeiro ponto que me fez achar que eu não fosse gostar de Lugar Feliz.
O segundo ponto é que o livro alterna entre o presente e o passado, que vocês já sabem que eu não gosto. Eu não gosto de livros que trazem flashbacks. Me separa muito da história e às vezes eu não tô tão interessada em um dos pontos de vista, entre aspas, né, em um dos períodos de tempo. Então aqui a gente tem capítulos em que nós estamos no presente, acompanhando a Harriet e o Win nessa viagem de amigos, né, onde eles têm que fingir esse relacionamento. E nós também temos o ponto de vista da Harriet e do Win quando eles estão se conhecendo, quando eles estão meio que se apaixonando, né? O passado deles. Esse livro tá me agradando muito. Eu acho que nesse ponto que eu tô gostando mais do que Uma Vida e Tanto, porque eu li os dois seguidos, então eu posso meio que comparar um pouquinho um com o outro. E eu tô surpresa com isso, mas mesmo eu gostando da história nesse momento, eu ainda tenho um problema enorme com essa questão do flashback. A história, quando segue um cronograma, quando ela segue uma cronologia, eu fico muito mais satisfeita. E isso, assim, gente, são pontos pessoais meus. Um dia vocês vão entender todas essas características únicas que eu tenho com as minhas histórias. Então, essa é uma dificuldade que eu estou tendo com o livro. Porém, estou muito curiosa com relação aonde vamos chegar nessa história, porque a Harriet e o Win, apesar de serem completos opostos, eles têm muita química. E eu acho que é uma coisa que a Emily Henry sempre consegue fazer, né? Então, onde que vai dar essa história? Eu vou prolongar esse vlog até eu finalizar Lugar Feliz, porque eu quero falar a minha opinião dele pra vocês aqui. E a gente faz meio que um vlog de Emily Henry. Eu acho que é justo com vocês. E ontem, domingo, como eu falei, eu não consegui ler Lugar Feliz, mas eu acabei lendo alguns capítulos de O Despertar da Lua Caída. Então agora eu estou na página 125, que é isso aqui, ó. 125 páginas. É o começo do livro, gente. Ainda estou com uma certa dificuldade de ler essa história. E pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo no grupo, eu estou no capítulo 19. Vocês conseguem ver aqui, capítulo 19. E lá no grupo, a gente tá, assim, com um certo desânimo coletivo, como eu falei pra vocês. A Grazi acabou de chegar no capítulo 40 e ela falou que depois do capítulo 40 o livro fica muito bom. Então, assim, até eu chegar no capítulo 40, eu vou ter que aguentar essa história. Quer ver? Eu vou achar aqui o capítulo 40 pra vocês verem. Esse é o capítulo 40. Então, assim, eu estou aqui. Isso daqui, ó, vai ser praticamente um tormento até eu chegar no capítulo 40, que foi o que ela garantiu que o livro fica bom. Eu não sei, gente, eu tô com uma dificuldade enorme de ler esse livro, que me deixa muito triste, porque essa edição é lindíssima e eu paguei caríssimo nesse livro. Mas enfim, a minha meta, pra relembrar, no início do vlog eu falei, é de chegar na página 150 com vocês. Então, eu acho que eu vou conseguir chegar na página 150 e finalizar Lugar Feliz. E aí a gente finaliza esse vlog com essas 2 leituras e 1/4. Vamos terminar essa segunda-feira bem tranquila e vamos nos preparar para a terça-feira. Hoje é sábado, dia 31 de maio, e eu consegui finalizar a minha leitura de Lugar Feliz, da Emily Henry. Gente, a surpresa que eu tive com esse livro, eu comentei com vocês que eu estava com expectativas pra ele, mas eu não estava esperando que esse livro fosse tomar o lugar de segundo favorito da Emily Henry. Ele não conseguiu tomar o lugar de Loucos por Livros, mas ele criou uma categoria nova de favorito e é isso que eu vim explicar pra vocês. Pra gente começar do lugar certo, Loucos por Livros se tornou um grande favorito da Emily Henry pra mim, por motivos que eu não exatamente consigo explicar pra vocês. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, da primeira vez que eu li esse livro. Eu simplesmente e completamente me apaixonei pela história. Eu acho que por me identificar muito com a protagonista, as coisas que ela pensa, as coisas que ela passa, foi alguma coisa diferente que teve nesse livro que me fez gostar muito dele. Ele não é o favorito de muita gente, eu acho que as pessoas só gostam dele, nem sei se gostam dele, mas ele é sim o meu favorito da Emily Henry. E foi uma coisa meio
assim, inexplicável. Eu acho que até no vídeo que eu falo sobre ele, eu não consigo exatamente explicar por quê. Eu tento e eu falo um monte de coisa, mas no fundo, eu entendo que foi algo assim, eu li na hora certa, no momento certo, tem a protagonista certa, tem o interesse romântico certo, tem o assunto certo, e enfim, é maravilhoso pra mim. Só que depois de ler Lugar Feliz, que é o favorito de muitas pessoas, eu entendo o porquê, mas ele é diferente de Loucos por Livros. Quando a gente fala de Loucos por Livros, a gente tem uma história com uma protagonista que ama o trabalho dela, que quer seguir carreira, que quer viver numa cidade movimentada, que não exatamente se encaixa nos padrões que são colocados pras mocinhas, e eu acho que tem toda aquela coisa de comédia romântica mesmo. É um livro engraçado, é um livro divertido, não traz assuntos tão profundos, até tem uma relação ali familiar, né, mas ao mesmo tempo eu acho que é um livro muito gostoso de ler. Enquanto que Lugar Feliz tem uma carga emocional absurda. Eu não sei o que Emily Henry colocou nesse livro, mas ela colocou alguma coisa e deu certo. Nesse livro, nós temos, primeiro, a carga emocional de duas pessoas que se amam no momento errado. Acho que não preciso falar mais nada. Duas pessoas que sabem que precisam se separar para tratar cada uma dos seus próprios assuntos e traumas, pra, enfim, algum dia terem a chance de ficarem juntos e fazer o relacionamento deles funcionar. Isso pra mim, gente, é de uma maturidade absurda, e eu tô bem surpresa com a autora por colocar esse nível de maturidade emocional nos dois personagens. A Harriet e o Win se conhecem jovens, na faculdade praticamente, eles crescem juntos, só que chega um ponto que eles identificam esse problema de que eles precisam crescer separados pra depois crescerem juntos, porque eles só cresceram juntos até esse momento. Esse livro é maravilhoso nessa parte. Segundo ponto, os dois têm problemas e os dois não conversam entre si até o presente. Então a gente tem essas visões do passado, de como é que o relacionamento deles se deu, mas a gente também vê que a falta de comunicação era um problema muito grave no relacionamento deles. E quando a gente traz isso pro presente, eles decidem se comunicar mais. Não vou dizer no início do livro, mas assim, da metade pro final, eles tentam se comunicar bastante. E isso pra mim também é de uma maturidade da autora, porque ela entende que a falta de comunicação é uma das coisas mais criticadas em livros de romance do mundo. Se você pegar qualquer leitor de romance, gente, se você perguntar sobre falta de comunicação, eu tenho certeza que essa pessoa vai falar que é um problema. Porque eu não conheço uma pessoa que gosta desse tipo de trope. Eu nunca vi nenhuma pessoa gostar disso. Então, a Emily Henry faz uma brincadeira muito legal com isso entre o passado e o presente. E família. Família é o principal ponto desse livro. Apesar de ser um livro de romance com dois protagonistas que estão tentando ali se resolver, criar aquele relacionamento de novo. Será que devemos ficar juntos ou não? Esse livro é sobre família. Eu amo o fato de que mesmo a nossa protagonista Harriet tendo um relacionamento com o Win, e esse sendo o foco do livro, no final da história a gente tem uma cena dela falando que independente do que acontecer com o relacionamento romântico dela, o relacionamento dela com as amigas e com a família que ela escolheu ter sempre vai ser uma prioridade. Não só isso, como o relacionamento dos dois com os próprios pais. Tanto o relacionamento do Win com a família dele, como o relacionamento da Harriet com a família dela. Esse livro é maravilhoso. E eu trago toda essa minha opinião pra falar pra vocês, pra explicar pra vocês que ele se tornou um favorito, e se ele fosse parecido com Loucos por Livros, ele talvez tivesse pego o primeiro lugar no meu ranking. Só que ele não é igual. Não tem como eu comparar os dois livros diretamente. Tem como eu comparar alguns pontos entre eles, mas não diretamente. Porque esse livro aqui, como eu falei, apesar de ser um romance, é um livro que tem uma carga emocional diferente, é um livro que tem um objetivo diferente, é um livro que fala muito sobre família encontrada, a família escolhida, aquela que a gente luta pra ter, aquela que a gente já tem, mas que ao mesmo tempo a gente não consegue se dar muito bem, os nossos problemas, o que a gente pode resolver. É um livro diferente, e eu entendo todo o hype que Lugar Feliz tem. Eu entendo todo mundo que ama esse livro, eu me emocionei em vários momentos com ele, e foi um prazer enorme ler esse livro, eu juro. Eu finalizo esse vlog, porque eu vou finalizar esse vlog agora, no melhor ponto que eu poderia estar após ler Lugar Feliz, da Emily Henry. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso. O meu único problema com ele, pra não falar que eu não tive problemas, tá? Foi o fato de que
muitas das cenas que eu achei que fosse ter aquela coisa de vamos sentar e conversar, eles acabaram conversando sim, houve uma comunicação, mas ao mesmo tempo eles sempre partiram pra parte física, porque eles têm uma química, eles têm uma atração um pelo outro que é muito forte. E eu acho que funciona nesse livro aqui, tá? A gente vê que não é falta de amor que eles têm pra eles não estarem juntos, né? Não é que eles não se amam mais, pelo contrário, é que eles se amam tanto que eles tentam preservar e cuidar um do outro de uma forma que não exatamente é junto, sabe? Enfim, Lugar Feliz, um livro maravilhoso da Emily Henry, eu totalmente entendo o hype dele, e eu tô muito feliz de ter lido. Ele tá no top 2, Emily Henry, e eu já vou colocar ele aqui na minha estante, ó, junto com Loucos por Livros, porque maravilhoso. E como eu falei, eu vou finalizar esse vlog agora, só que ainda tenho que atualizar vocês com o Despertar da Lua Caída, que não li nada. Estou na página 124, travada. Eu vou ver se eu pego um pouquinho agora que eu terminei Lugar Feliz, eu acho que eu vou tentar ler um pouco desse, chegar pelo menos na página 150, depois vou tentar outro livro, aí eu volto pra esse, leio mais um pouco, aí eu tento outro livro e assim vai, até o ponto em que essa história me fisgue, porque até agora não aconteceu. Acho que 2 pessoas no grupo conseguiram terminar esse livro e elas gostaram bastante no final, falaram que tem algumas coisas que acontecem depois que meio que justificam essa história, mas não sei. É uma incógnita na minha vida. E é isso. Agora eu acho que eu vou tentar fazer as páginas de Uma Vida e Tanto e Lugar Feliz no meu caderninho de leituras, que eu ainda não fiz. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessas praticamente 3 semanas que eu gravei esse vlog. Geralmente eu faço só uma semana comigo, mas como eu queria falar mais sobre os livros e mostrar menos da minha rotina, eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço desculpas porque eu deixei de filmar muita coisa, não filmei muito meu trabalho também, porque eu acho que eu quero distanciar um pouquinho esses 2 mundos, o mundo do meu trabalho CLT e o mundo do meu trabalho de criadora de conteúdo. São 2 coisas que eu quero manter um pouco afastadas uma da outra, sabe? Se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita pra se inscrever e não perder nada. Eu tô postando vídeos com uma frequência bem menor do que eu costumo postar, mas ainda assim eu tento fazer o melhor que eu posso, os melhores vídeos que eu posso, na melhor forma que eu posso, então já se inscreve pra não perder nada. E é isso, espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço e a gente se vê lá. Tchau!